Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Tive a oportunidade de ir mais uma vez ao acampamento e sempre que nós fazemos esse caminho, nós encontramos as consequências da tempestade que existiu no início deste ano. Árvores arrancadas pela raiz, telhados levantados, várias empresas ainda com as suas instalações danificadas, inclusive algumas nem sequer chegaram a reabrir. Está ali à vista de todos a lembrar-nos a força que o vento pode ter. Há, assim, tempestades que deixam árvores caídas na estrada. Porém, também há outras tempestades que fazem estragos na nossa vida. A doença, o carro avariado, o luto, a notícia que de repente chega e que nós não esperávamos. Também estas tempestades chegam muitas vezes sem nos avisar e depois deixam marcas difíceis de recuperar. Agora, como fica o nosso coração quando enfrentamos provações assim? Agostinho disse: "Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti." Se o coração já anda inquieto nos dias calmos, como é que ele fica quando a tempestade chega? Será que temos encontrado este descanso que a Bíblia fala? Se o vento faz isto então em terra, já imaginamos o que será quando estivermos no meio do mar? O que é que não será com esse vento? É exatamente aqui, sobre a tempestade em água, que o Evangelho de Marcos nos vai colocar. Os discípulos estavam a passar por uma grande tempestade, as ondas eram grandes e de repente começam a ficar em risco de vida. O título da mensagem de hoje é "Acalma o teu coração". Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. E vamos assim fazer esta leitura do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: "E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sob uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Bom Pai, queremos pedir a Tua bênção para a Tua palavra, Senhor, para sermos também transformados pelo Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olharmos então para Marcos, podemos perceber quem Jesus é, assim como também a importância da Sua palavra. Além disso, vamos ver também como nós devemos seguir a Jesus. Ou seja, quem quer seguir Jesus não segue Jesus nos seus termos, mas segue Jesus nos termos dele. Ao sermos alcançados pelo Evangelho, a nossa vida muda. E as circunstâncias à nossa volta podem continuar, podem melhorar ou até podem complicar-se. Vamos então olhar para o texto de hoje e perceber como nós podemos acalmar o nosso coração diante das provações. Versículo 35 e 36. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo ou deixando a multidão, levaram-no assim como estava no barco, e outros barcos seguiam-no. O Senhor Jesus vivia os seus dias de forma intensa e aproveitava cada momento para ensinar sobre Deus e instruir também as pessoas como deveriam segui-lo.
Podemos ver Jesus a ensinar em casa, fora de casa, à beira-mar, no barco, na sinagoga. Qualquer lugar era um lugar de missão. No entanto, também podemos notar que Jesus sentia a necessidade de se retirar, tanto para ter intimidade com o Pai, como para poder descansar, porque muitas vezes o Senhor Jesus mostrava-se exausto. A evidência que Jesus é 100% homem e 100% divino. Por outro lado, Jesus também enfrentou falsas acusações, como estar ao serviço de Belzebu, como também passou pela censura dos seus próprios familiares, algo que é duro. Qual a razão, então, de Jesus descansar? O descanso, perante a Bíblia, é algo que deve ser dado àqueles que trabalham. E devemos descansar para servir a Deus e às pessoas de forma mais eficaz. E por isso, nós vamos estar a servir no acampamento e depois vamos estar de férias durante 3 semanas, 2-3 semanas, para podermos descansar, para podermos também servir mais e melhor a Deus e a vocês. Ninguém exausto consegue cuidar ou ajudar, seja quem for. Reparemos agora o que aconteceu no barco, versículo 37 e 38. Ora, levantou-se um grande temporal. Lucas descreve mesmo como um furacão. Levantou-se um grande temporal de vento e as ondas arremessavam-se, atacavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38. E Jesus estava na popa, isto é, na parte de trás do barco, a dormir sobre a almofada. Eles despertaram-no, acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos, não te importa que sejamos destruídos? Os discípulos eram pescadores, homens habituados a navegar no mar. E o mar da Galileia estava situado a 213 metros abaixo do nível do mar, cercado por penhascos. Quando havia vento, aquele lugar tornava-se bastante perigoso, com turbulências, com ondas muito agitadas. Lucas, no seu evangelho, na passagem paralela, indica que foi um furacão que se tinha levantado com as ondas a atacarem fortemente o barco. A água já estava assim a entrar por todos os lados, eles estavam prestes a afundar-se. E mesmo estes homens, com todo o conhecimento que tinham sobre os mares, sobre os barcos, em nada ajudou estes experientes marinheiros. E como é que Jesus estava no meio do caos? O que é que diz o texto? Ele estava a dormir. Ele devia estar mesmo exausto, pois a agitação do mar normalmente acorda as pessoas. Faz lembrar os miúdos quando vêm do acampamento e que dormem o dia todo. Pode haver uma grande turbulência e eles continuam a dormir porque estão absolutamente exaustos. Marcos diz-nos que Jesus estava com a cabeça apoiada numa espécie de almofada no parte de trás do barco, a dormir, como se nada fosse. Como é que os discípulos reagiram a esta situação? Reparem no versículo 38. Eles são mesmo duros a dizer: Jesus, tu não te importas que sejamos destruídos? Jesus, tu não te importas que isto aconteça à nossa vida? Como quem diz: nós viemos passear de barco para que pessoas como tu possam descansar. E agora dormes e não nos ajudas? Não te importas que morramos todos aqui? Tu és Jesus e não te importas? Será que nós temos tão pouco valor para ti? Os discípulos estavam certamente indignados, revoltados com esta situação. E não é por acaso que nós vemos este detalhe importante que mostra este verdadeiro contraste. Os discípulos estavam aterrorizados. Jesus estava a dormir tranquilamente. Poderíamos pensar, estes discípulos tiveram pouca fé. Então Jesus estava no barco, para que medo? Eles duvidaram, foi do Senhor Jesus. Agora pensemos, quem somos nós quando enfrentamos as tempestades da vida na nossa caminhada? Será que também não dizemos coisas como as dos discípulos? Será que diante das provações também não dizemos: Senhor Jesus, se tu me amasses, tu não me deixarias passar por esta situação. Afinal, eu sou o teu filho.
tantas vezes que eu viro-me para Deus e digo: Senhor, como é que tu me deixas? Eu sou teu filho, eu sou pastor, filho de pastor, e isto acontece na minha vida? Onde é que está o teu amor? Aquele amor que tu dizes que tens por nós, onde é que ele está? Este texto ajuda-nos a compreender que podemos estar com Jesus, podemos ser de Jesus, e mesmo assim, isso não faz com que as tempestades da vida se afastem de nós. Sim, todos nós aqui enfrentamos dores. Todos nós aqui podemos ou não enfrentar desemprego, doenças, luto, incertezas, injustiças, pessoas que nos atormentam a vida, problemas conjugais, amigos que nos traem, contas que não conseguimos pagar, preocupação constante com os nossos filhos. Sim, nós vivemos na realidade de um mundo caído. E às vezes ainda queremos viver neste mundo a realidade do céu. Lá chegará. Mas este mundo é um mundo caído. Será que estás então a passar por um problema que te faz questionar o amor de Jesus por ti? Como quem diz: eu não merecia passar isto. Qual foi a resposta de Jesus perante esta indignação? Vamos ver o versículo 39. E ele, ao despertar, a ideia aqui é do acordar, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fica quieto. Emudece, cala-te. O vento aquietou-se e fez-se grande bonança, uma grande tranquilidade. Assim que Jesus despertou, mostrou toda a sua autoridade ao repreender o vento, dando uma ordem direta para acalmar o mar e silenciar também os rugidos característicos de ondas enfurecidas. Após ter exercido a sua autoridade sobre os demónios, pessoas e doenças, Jesus mostrou aqui o seu completo domínio sobre o vento e o mar, revelando a sua soberania. Houve então uma perfeita harmonia. O vento e o mar acalmaram. Como diz o velho ditado, depois da tempestade vem a bonança. Tudo aquilo que aqueles marinheiros desejavam aconteceu. Como é que Jesus reagiu àqueles homens? Versículo 40. Então disse-lhes: por que sois assim tão tímidos? A ideia aqui é de incredulidade. Por que sois assim tão incrédulos? Como é que ainda não tendes fé? Jesus aqui não os repreendeu com palavras duras, mas incentivou-os a terem fé. Especialmente porque os discípulos já tinham testemunhado sobre o Senhor Jesus a manifestar o seu poder em várias situações. Várias vezes na Bíblia vemos então Jesus encorajar as pessoas a terem fé diante das provações. Jesus repreende, sim, os religiosos. Não repreende as pessoas que desejam viver uma luta diária para viver à semelhança do próprio Jesus. E quando Jesus diz aqui, ainda não tendes fé, está a afirmar ao mesmo tempo, ainda não tendes, está a afirmar, a fé é um processo. Não é algo que eu carrego no botão e de repente vocês passam a ter fé. Não, é um processo. Em breve os discípulos iriam confiar plenamente nele. Isto significa, mais do que pensarmos a minha fé está fraca, devemos pensar antes, em quem eu tenho depositado a minha fé quando os problemas chegam? Em quem nós temos depositado a nossa fé quando a vida aperta? Em Deus? Em mim? Nas circunstâncias? Nos homens? Em quem? Agora, que tipo de fé é esta? É uma fé que promete tudo vai correr bem se tu tiveres fé na tua vida. Nós declaramos a presença, nós declaramos o poder de Deus. Está decretada a sua cura. Não é, Gustavo? É mais ou menos assim. Tudo vai correr bem. Será? É uma fé que todos os nossos problemas serão resolvidos? Eu acredito que não. A fé pode não remover as tempestades da nossa vida, mas liga-nos a Cristo nestes momentos. E é na sua presença, nas suas promessas, que nós vamos encontrar força para enfrentar
as tribulações. Paulo tinha o seu espinho na carne. A sua fé levou inicialmente a pedir 3 vezes ao Senhor que retirasse, e o Senhor não retirou. Então, a sua fé, como é um processo, levou a depositar a sua vida em Deus, a ligar cada vez mais em Cristo, ao ponto de ele poder dizer: a graça de Deus se aperfeiçoa quando? Na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte no poder do Senhor. Então é uma fé que nos liga a Cristo, ao ponto de nós podermos enfrentar as circunstâncias mais adversas. É compreendermos que a vida só tem sentido quando temos Jesus ao nosso lado, independentemente das circunstâncias. Fé é depender assim de Jesus, ao reconhecer que nada é da nossa força e aceitarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Fé é proclamar as mesmas palavras que o salmista: mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por isso não é a quantidade de fé que te liberta, mas sim em quem depositas a tua fé. E o Senhor Deus sempre transformou os seus filhos no deserto. Não foi nas Maldivas. E nós desejamos muitas Maldivas. Mas é no deserto que Deus nos transforma. Existe uma série que eu acompanhei e vem aí agora a 3ª temporada. Começa em agosto, felizmente. É a série Ted Lasso. Se ninguém viu, podem ver, é uma série incrível. E ele é um treinador de uma equipa de futebol. E há este momento de um episódio que me toca profundamente. Quando a sua equipa desceu de divisão, o treinador viu o desânimo dos jogadores e disse algo que me marcou. Ele disse o seguinte: há algo pior do que ficar triste diante dos problemas. É sentir-se triste e sozinho. Agora, uma coisa eu vos digo: aqui ninguém está sozinho. E eu quero vos dizer o mesmo. Há algo pior que sentir tristeza perante as provações. É sentirmos-nos sós e desamparados. No entanto, ninguém nesta igreja deve sentir-se só, porque Jesus está conosco e temos-nos também uns aos outros. Lembremos-nos, haverá momentos em que nós não iremos compreender os nossos desafios, aqueles que enfrentamos na nossa vida. Mas devemos entregar tudo o que temos, tudo o que somos ao bom Deus e pedir-lhe: faz a tua vontade na minha vida. Jesus conduziu aqueles homens até ao meio da tempestade para lhes ensinar quem é o verdadeiro comandante. Às vezes nós precisamos ir para a tempestade para percebermos quem é que comanda, quem é que deve comandar a nossa vida. O apóstolo Paulo viveu também naufrágios e chegou a esta conclusão, segundo aos Coríntios 1, 8 e 9. Ele diz o seguinte: não queremos deixar de vos contar, irmãos, as grandes aflições que tivemos de suportar na província da Ásia. Reparem, foram tão pesadas e tão acima das nossas forças, sim, nós podemos ter provações acima das nossas forças, que já nem tínhamos esperança de sairmos lá vivos. Era como se tivéssemos sido condenados à morte. Isto aconteceu para aprendermos a não confiar em nós próprios, mas sim em Deus que dá vida aos que morrem. Então, nestes momentos de dor ou revolta, a mente trai-nos. Trai-nos muitas vezes. Chegamos à conclusão errada de pensarmos: se Deus nos amasse, estas adversidades não aconteceriam. Às vezes até questionamos: se calhar a minha fé não é suficiente. Depois eu faço estas vozes e a minha esposa diz: depois tu fazes vozes no culto, na pregação, mas pronto, desculpem. Questionamos se a nossa fé é suficiente. Questionamos até: se calhar nós oramos pouco. Se calhar isto aconteceu na minha vida, se calhar a minha filha bate com a cabeça 2 vezes. Não é para ela aprender. Não, ela bate com a cabeça 2 vezes porque eu não tenho orado pela sua vida. E achamos que tudo acontece porque não oramos o suficiente. Tendemos a considerar que as circunstâncias são favoráveis quando têm um sentido lógico nas nossas vidas. E às vezes há coisas que não têm lógica humana. Há coisas que às vezes não têm sentido lógico na nossa vida. No entanto, eu quero vos dizer uma coisa que vos pode incomodar. Deus não está comprometido com o que faz sentido na tua mente. Deus não está comprometido com aquilo que faz lógica na tua mente.
Porque é nestes momentos que não têm lógica que nós devemos depender da lógica divina. Deus está assim empenhado em transformar-nos e em assegurar-nos que nós não estamos sozinhos. Jonatas, tu falas muito do sofrimento. Porque o que é que nós temos nesta vida? É sofrimento. Agora, aquilo que é poderoso é percebermos que nós não estamos sozinhos nestes momentos. Não existem regras ou passos para que coisas boas aconteçam. Isto é só um misticismo disfarçado de cristianismo. O que é que eu vos quero também dizer com isto? E vou tocar um pouco numa ferida. Às vezes pedem-nos para nós falarmos sobre filhos. Eu, logo, imediatamente, pé atrás. Educar filhos, eu acho que não há uma solução 100%. Isto é, cumpres estas regras, isto acontece. Não há. Já vi pais bons com filhos maus, já vi pais maus com filhos bons. E se nós pensarmos que a educação dos nossos filhos, aquilo que os nossos filhos são fruto do nosso somatório de ações, nós vamos viver pressionados diariamente. E vamos pressionar os outros. É? O teu filho, Ana, está desviado? Foi porque tu não cumpriste as regras lá atrás. Porque tu falhaste. Devias olhar para a minha vida e vês como eu sou um bom pai. Se fizeres tal e qual como eu, tudo bom vai acontecer. Mas depois nós sabemos que isso não é assim. Não é assim. Porque também nos faz pensar que se tivermos filhos que, pela graça de Deus, seguem o caminho do Senhor, nós vamos pensar que não foi a graça de Deus, mas fui eu que fui um bom pai. É o outro lado da moeda. Então, não existem regras ou passos para que coisas boas aconteçam. Devemos é entregar ao Senhor Deus e fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance e confiar a vida deles nas mãos de Deus. Os discípulos, homens experientes, seguiram todas as normas e estavam à beira da morte. Então a verdadeira fé reside em saber que nós não estamos sós e lembrarmos que Deus prometeu que irá um dia limpar todas as nossas lágrimas. A bonança definitiva chegará e aí o nosso coração acalmará para sempre. Os momentos de choro na nossa vida tornam-se também igualmente especiais, pois também nos ajudam em lembrar que há um lugar muito especial reservado para nós. Estava a ler sobre um homem que me marcou muito, D.A. Carson. A Filipa teve a oportunidade de ouvi-lo ao vivo. Tenho alguma inveja da Filipa. E ele neste momento teve que deixar o ministério devido ao Parkinson. E ele disse uma coisa muito forte: não há nada que aconteça no meu corpo que um dia a ressurreição não irá restaurar. Como é que um homem, naquele momento de crise em que teve que deixar aquilo que mais amava em termos do seu ministério, de repente diz isso: não há nada no meu corpo que um dia a ressurreição não irá restaurar. Então Jesus ama-nos mesmo quando as coisas más acontecem aos nossos olhos. E devemos aprender a viver, como diz aquele hino, o amor de Deus medido pela cruz. Se tu medes o amor de Deus pelas circunstâncias, tu vais bater mal. Vais entrar em curto-circuito espiritual. Agora, como é que os discípulos reagiram? Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, medo, reverência também, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curiosamente, os discípulos, em vez de ficarem aliviados, ficaram assustados. Eles já tinham visto muitas manifestações da autoridade de Jesus e mesmo assim ficaram assustados. É interessante notar que Marcos até dá a entender que eles ficaram agora com mais receio depois de tudo estar calmo do que quando estavam no meio da tempestade. Apesar de estarem com Jesus, ainda não sabiam quem era Jesus no seu poder. E nós? Será que, apesar de dizermos que somos de Jesus,
Ainda não acreditamos que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos? Confiaremos plenamente em Jesus diante das tempestades da nossa vida? Quem é Jesus para confiarmos desta forma? Este texto tem muitas semelhanças com outro texto no Antigo Testamento. As descrições das tempestades são muito parecidas. Lembram-se qual é o livro? Eu já ouvi aí. Que Jonas estava num barco com os marinheiros e dormia também profundamente. Veio a tempestade, o naufrágio estava quase a acontecer e foi acordado pelos marinheiros, precisamente como Jesus, e achavam que todos iam morrer ali. Foram salvos por um milagre divino. No entanto, existe aqui uma grande diferença entre as duas histórias. Jonas disse, se eu morrer, vocês vão viver. Jonas 1,12. E os marinheiros lançaram Jonas ao mar. Embora nada no texto indique que ele tenha morrido, os marinheiros foram salvos fisicamente e espiritualmente. A vida de Jonas serviu para salvar a vida daqueles marinheiros, mas a vida de Jonas não tem qualquer poder para nos salvar. Por outro lado, Jesus não foi lançado ao mar. As suas palavras foram suficientes para acalmar tempestades. Para além disso, Jesus deu a sua vida para nos salvar da maior tempestade, do maior furacão que nós poderíamos ter da nossa vida. Jesus morreu para levar sobre si a ira de Deus. Quando tiveres dúvidas do amor de Jesus por ti, lembra-te que Jesus naquela cruz levou sobre ele a maior tempestade que tu podias ter na tua vida. Esta sim é poderosa e suficiente para destruir qualquer pessoa. Não é em vão que Jesus afirma em Mateus 12:41 ser maior do que Jonas. E a vida de Jesus, ao contrário de Jonas, tem o poder para salvar qualquer pessoa. Por isso nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados, entregar a nossa vida a Jesus e depender dele. Nunca nos esqueçamos, embora possamos passar por grandes tempestades nesta terra, nunca estaremos sozinhos e vivamos com a certeza que a bonança chegará um dia. O sol irá brilhar. E nesse dia em que o sol brilhar definitivamente, nenhuma tempestade irá voltar a levantar-se. Por isso diz constantemente estas palavras à tua mente e ao teu coração. Jesus está ao teu lado. Nada nem ninguém nos separa deste seu amor. E é este amor que nos guarda, mesmo quando a onda parece maior do que a nossa força. Que cada um de nós possa encontrar descanso diante das tempestades em Jesus. Somente em Jesus. E o meu desejo, enquanto pastor, é que tenhas este coração calmo ao confiares que nunca estarás só. Jesus está contigo. Muitos de nós vamos agora de férias. Às vezes vêm tempestades, ou no mar ou na terra. Lembra-te, não estás só. Jesus está contigo. E a sua presença é mais poderosa do que qualquer libertação que nós possamos ter nesta terra. Que Deus nos ajude.